abriu aí a sua palavra em Mateus, diz assim: pois o reino dos céus é como um proprietário. Em algumas versões é como um pai de família, ou como um dono de uma plantação de vinha, né? Então o reino dos céus, ele é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. Ele combinou, ele fez o quê? Combinou, diga combinado. Diga assim também, combinado não é errado. Já ouviu essa colocação? Combinado não dá errado. Quando você combina, não tem como dar errado. Então ele combinou pagar-lhe 1 denário pelo dia e mandou-os para a sua vinha. Por volta das 9 horas da manhã, que hora é? Tem como começar a trabalhar às 9 horas da manhã? Tem, né? Tem muitos proprietários aqui, empresários, que trabalham às 9 da manhã. Acho um absurdo começar às 9 horas da manhã, porque o cliente vai passar na porta da sua empresa mais cedo e vai ver que a sua empresa está aberta. Se você abre depois que ele passou, é bem provável que você impeça de ter mais clientes. Mas se você abre mais cedo, se ele passa de Uber, se ele passa de ônibus, se ele passa de bicicleta para ir trabalhar, o dia que ele precisar de cortar o cabelo, lavar um carro, comprar uma roupa, ele vai lembrar que a sua loja está aberta mais cedo. Só uma dica para você, ok? Então, 9 horas da manhã, ele sai de novo. Viu outros que estavam o quê? Desocupados na praça. E lhes disse: vão também trabalhar na vinha, e eu lhes pagarei a vocês o que for justo. Ele vai pagar o quê? For justo. E eles foram, e saindo outra vez por volta do meio-dia e das 3 horas da tarde. Uau! Quem está esperando um emprego? Meio-dia e 3 horas da tarde, a hora do almoço. Outra hora no café da tarde, 3 horas da tarde, tem gente procurando trabalho. E fez a mesma coisa que fez com os das 9. Saindo por volta de novo, 5 horas da tarde. Uau, 5 horas? É a hora de terminar o expediente, sim ou não? 6 horas, você já quer ir embora, você já quer fechar as portas da sua empresa, você quer já abandonar o turno. Tchau, obrigada, 10 para as 5, você já está fechando as portas da sua empresa. 10 para as 6 em algumas empresas, você não quer mais saber, falou, chega desse dia. Mas aí o proprietário da vinha sai às 5 horas da tarde. Encontrou ainda outros que estavam desocupados e lhes perguntou: por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? E eles disseram: porque ninguém nos contratou. O que foi que ele disse? Ninguém nos contratou, responderam. Ele lhes disse: vão vocês também trabalhar na vinha? E ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador, ou ao mordomo, disse assim: chame os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando com os últimos contratados e terminados com os primeiros. Porque a Bíblia diz que os primeiros serão, e os últimos, os primeiros. Amém ou não? Então, vieram os trabalhadores contratados por volta das 5 horas da tarde. E cada um recebeu 1 denário. Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, esperavam receber mais. Imagine a cena. O último ao primeiro. O último recebe 1 denário. Vamos supor aí um salário. Vamos pôr R$1.000 para ficar bom a conta. O último recebe R$1.000, o primeiro já faz logo as contas. Uau! Se ele recebeu, chegou 5 horas da tarde, recebeu R$1.000, foram quantos turnos? 5 turnos, 6, 9, meio-dia, 3 e 5. Eu já falei assim, o último recebeu 1.000, o primeiro está aqui, começou às 6 horas da manhã. E o último está ali recebendo 1.000, ele já faz logo as contas, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000. Uai, vou receber 5.000. Tô na fita, uau. Hã? Não é assim que você pensaria? Com certeza. Mas o proprietário tinha algo para mexer.
Sabe o que o proprietário tinha para mexer? Mexer no ego do primeiro. Diga, mexer no ego do primeiro. Sabe por quê? Porque o Senhor é justo. E além de justo, Ele é bom. Diga, Ele é bom. Olha só o que aconteceu. Quando receberam, começaram a reclamar do proprietário, porque de repente eles começaram a ver que era 1000, 1000, 1000 e 1000. E aí eles começaram a reclamar porque acharam injusto. Diga, injusto. Você acharia injusto ou justo? Você que começou às 6 horas da manhã. Você iria olhar como os primeiros para o último e ia se sentir injustiçado. Sim ou não? Natural. É normal da humanidade. Você vai olhar uma criança e ela vai servir um refrigerante para o seu pai, ele vai pegar um copo, ele vai colocar o tanto de refrigerante no nível igual. Por quê? Porque a justiça humana é assim. A justiça humana, a forma humana de pensar o que é justo, é assim, igual para todo mundo, mas com mérito, com merecimento. Entende? A justiça humana é: eu aceito que todo mundo recebe igual se todo mundo começou a trabalhar no mesmo horário. Eu não aceito um que trabalhou meia hora do dia e receber o mesmo que eu recebo. Amém ou não? Quem está comigo, diga eu. Então, dizendo estes homens contratados por últimos trabalharam apenas 1 hora. E o Senhor os indagou a nós, que suportamos o peso do trabalho, o calor e o dia e todo dia. E ele, porém, respondeu a um deles: amigo, não estou sendo justo com você? Você não concordou? O que nós falamos? O que é concordado, o que é acertado não é errado. E aí o dono pega e fala assim: amigo, eu não concordei com você de dar a você para trabalhar por 1 denário, você não aceitou? E ele: sim, ok, aceitei, então ok, tá tudo certo, conta, faz essa conta, o dinheiro tá aí, tá ok. E aí ele continua dizendo: receba o que é seu e vai. Eu quero dar o que foi, ao que foi contratado por último, o mesmo que eu dei a você. Eu não tenho o direito de fazer o que quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque sou generoso? Ou você está com inveja, outras versões, ou porque você está com inveja de eu ser bom. Você está com inveja da minha bondade. Outras versões, será que é mal aos seus olhos eu ser bom? É mal aos seus olhos eu ser generoso? É mal aos seus olhos eu abençoar os meus filhos? Assim nós vamos para Deus, né? Não estamos falando agora de proprietário, vamos para Deus. É mal aos teus olhos eu abençoar os meus filhos, eu ser generoso com os meus filhos? Bora lá? E assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Amém? Poderíamos encerrar a mensagem, sim ou não? Acredito que você já entendeu. Essa parábola narra a história de um homem que contratou alguns trabalhadores para trabalhar na vinha. E este homem contrata os trabalhadores em diferentes horários ao longo do dia. E o turno não era o mesmo, e o salário era o mesmo, porém a carga horária não. Uns tinham trabalhado mais e outros tinham trabalhado menos. E é justamente neste ponto que o principal ensino da parábola nos dá e nos mostra que começa uma história de ensino. Este homem saiu de madrugada para contratar os trabalhadores. E as pessoas que queriam trabalhar se reuniam por volta das 6 da manhã nas praças da cidade. E esperava que alguém contratasse, esperasse que alguém pudesse dar um trabalho digno naquele dia. Então o proprietário da vinha ofereceu 1 denário romano como pagamento aos trabalhadores. Essa moeda era usada como pagamento da diária de um trabalhador comum. 5 turnos, horários diferentes,
pessoas diferentes. Com os novos, o Senhor foi mais generoso, porque Ele combinou com você uma paga, você aceitou, e de repente Ele disse: vai na minha vinha que eu vou ser justo com você. Sabe por quê que esse proprietário contratou várias pessoas em determinados turnos? Porque ele queria que a colheita fosse colhida no dia correto e naquele dia, para que ele não perdesse. O que a Bíblia vai dizer? Que a seara e os ceifeiros são poucos. E aí o Senhor vai contratando para ajudar o primeiro turno. Às vezes você pensa assim, é injusto. O irmão chegou agora. Eu estou aqui há 5 anos nessa igreja. Eu estou aqui há 10 anos nessa igreja. O irmão chegou agora. E aí o Senhor fala assim: a paga sua é a mesma do que começou há 5 anos, você que chegou hoje. Você trabalhou pouco, mas é a mesma. Sabe por que você não pode achar injusto? Porque o que chegou agora é para te ajudar, porque você não vai concluir aquilo que começou. E você está achando injusto. E você está achando injusto Deus enviar trabalhadores e ajudantes para você. Porque senão você não termina aquilo que começou. E essa parábola vai mostrar 2 grupos de pessoas. Umas que se sentem injustiçadas e fracassadas e que reclamam porque alguém está indo bem. Reclamam porque alguém está sendo abençoado pelo Senhor. Mas eu não dou conta não, hein? Olha lá o irmão. Olha lá o pastor. Olha lá. É muito injusto, eu não concordo. Eu não aceito. Um grupo de pessoas que passam a reclamar o tempo todo, achando que o pastor está sendo injusto, Deus está sendo injusto, a igreja está sendo injusta, e Deus está dizendo: ei, esse grupo, nós não devemos olhar desta maneira. Este grupo que só reclama, o irmão chegou agora, parece que quer aparecer. Não falamos assim? Geralmente nós achamos que o irmão quer aparecer. Olha lá, já está sentado na mesa do pastor. Olha lá, já está sentado, ele quer só os grandes. Olha lá, ele nem quer aproximar do irmão pequeno na igreja, não, ele quer sentar lá no meio dos grandes. E a gente começa a se sentir injustiçados, a reclamar porque o Senhor resolveu ser generoso. E aí, olha, é pesado, porque o Senhor fala amigo. Sabe quando o Senhor falou amigo, bem pesado para uma pessoa? Judas, amigo, por que fizeste isso? Palavra amigo, quando você fala, vê o Senhor falar amigo, ei, você faz uma coisa bem terrível, bem terrível. Amigo, por acaso eu não posso fazer o que eu quero com o meu dinheiro? Por acaso eu não posso fazer o que eu quero com os meus dons, com o poder que eu tenho? Eu não posso distribuir a quem eu quero, da maneira como eu quero. A Bíblia vai dizer que o Espírito Santo distribui os dons deliberadamente, da maneira como Ele quer. Ele distribui da maneira como Ele entende. E nós precisamos entender isso. Nós voltamos de Londres e de Portugal com o entendimento que precisamos ser amigos uns dos outros. Uma terra que os brasileiros precisaram se juntar, porque a terra, o pessoal é bacana, é educado, apesar dos portugueses, que é um pouco, mas os brasileiros tiveram que ir para uma igreja brasileira para aprender a se juntar, para aprender a ter unidade, porque não tinha como ser aceitado numa língua diferente, num país diferente. Enquanto nós afastamos as pessoas de nós, achamos que o Senhor está sendo injusto comigo e justo demais com aquele. Por que Deus te abençoou e não me abençoou?
Por que Deus fez com você e não fez comigo? Por que a sua história não é semelhante à minha história? Por que isso acontece? Por que Deus abençoa a empresa dele? Eu também tenho empresa. Eu também sou ofertante, dizimista na casa do Senhor. Quando tem os samaritanos, eu dou oferta, eu dou cesta básica, alguém está precisando de alguma coisa, eu vou lá e dou. Por que é que o outro que não dá nada e Deus abençoa? Por que o outro não dá o tanto que eu dou e não é? E eu sou assim, desmerecido o poder de Deus, a justiça de Deus. E nós vamos ver um outro grupo de pessoas, que tem aquele grupo que decide ir junto com aqueles que o Senhor está abençoando. Qual grupo de pessoa você se encontra? O que reclama porque Deus é injusto? Ou aquele grupo que vai com aqueles que Deus está abençoando? Decide ir junto. Sabe por que você precisa ir junto? Porque você tem experiência. Sabe por que você precisa ir junto? Porque você entende que essas pessoas estão passando em caminhos que nós construímos. O novo que está chegando, está passando por estrada que você construiu. Você está entendendo? Você precisa ir junto e entende que você teve que plantar, mas eles estão colhendo. Você precisa de pessoas para que Deus possa continuar te abençoando e para que você entenda que eles precisam da sua experiência, que você precisa aprender com essa experiência. Você começou mais cedo, você que tem que guardar a sua alma. Você que começou mais cedo tem que guardar a sua alma para não se sentir injustiçado. Quando Deus vem e traz um novo, um renovo. Nós somos uma igreja de 14 anos. Acredito que esse ano nós faz 14, né? Vamos fazer 14 aninhos. Mas tem igreja de 3 anos que nasceu ontem, que tem 2.000, 3.000, 4.000 pessoas. Nós começamos 6 horas da manhã. E eles começaram 3 horas da tarde. Como assim? Você fala, não. Quê? Sabe por quê? Porque eles estão passando por estradas que nós construímos. Dê uma salva de palmas para o Senhor. Eles estão voando. O engraçado que quem já pegou avião, eu já tinha pegado um pequenininho, porque no Brasil, assim, tipo de Uberlândia a São Paulo, o avião é pequeno, apesar de ser grande, tá? É porque você ainda não pegou um grande indo para Portugal para saber o que é um avião grande. É o Boeing. 3 lugares aqui, 3 lugares no meio, 3 lugares do outro lado e fora a primeira classe. Pensa o tanto de gente que tem nesse avião, se cair, misericórdia. Você sabe o que eles fazem? Você está lá dentro do avião, põe o cinto, vê tudo, olha tudo, e de repente o avião começa a andar. E é quase uns 20 minutos andando. Falando, gente, mas não vai subir esse trem. Sabe por quê? Porque eles vão pegar lá aquela estrada pavimentada e vai. E aí ele pega ela lisinha. E aí ele começa a aumentar. E ele começa a aumentar. E vai. Irmão. De repente você está a 3 nuvens. Em questão de segundos. Questão de milésimos de segundo. Você está a níveis altos da terra. Sabe por quê que os últimos serão os primeiros? Porque você construiu um pavimento para as outras gerações passarem, para as outras gerações voarem, para as outras gerações serem usadas como fogo, como chama na mão do Senhor, irmão. Eles não vão precisar desbravar a mata, pavimentar a terra, eles não vão precisar, já está pronto, você plantou, eles vão colher, agora você pode colher junto com eles.
justo. O dono da vinha é bondoso. O dono da vinha é generoso. Sabe por quê que você não pode se sentir injustiçado? Porque quem começou primeiro foi o povo de Israel. Eles começaram 6 horas da manhã. Mas nós, qual que foi o turno que nós começamos? Irmão, e o Senhor falou assim, ó, começa pelos últimos, para o povo de Israel ver. Começa pelos últimos, porque eles rejeitaram. Começa pelos últimos, para eles verem que eu sou um Deus justo, um Deus bondoso. Começa pelos últimos, para eles perceberem, Deus ciúme santo para o povo de Israel. Amém, igreja? Você está comigo e está entendendo? O do dono da vinha, ele pergunta claramente, te incomoda eu ser justo? Ou é mal aos seus olhos eu ser bom? O que combinei com você às 6 da manhã está ok? Está certo para você, então cuida do teu e deixa eu ser justo e generoso com quem quero abençoar, com quem eu quero ser justo, com quem quero ser bom. Eu já vi um filho tentando fazer isso com o pai. O Isaac, se não vigiar, ele quer tudo que eu dou para o pai dele, ele quer igual. Ele fala, não, mas eu sou homem também, eu quero isso aí também. O tanto de comida que o pai dele come, ele quer comer. Eu falo, meu filho, está com 70 quilos, que é menininho. Ainda bem que ele saiu, que ele não gosta quando eu começo a falar dele. E aí nós não deixamos o pai abençoar quem ele quer abençoar, ser generoso com quem ele quer ser generoso. Nós medimos o critério, fala assim, Deus abençoa esse, tá? Porque esse aqui tá bom, tá indo na célula. Esse aqui vai na igreja. Esse aqui tá lá, ó, firme e forte junto comigo. É um líder top. Eu ligo, vem, faz, ele vem, faz, acontece. Não me fala não, esse é top. Se o Senhor transbordar as bênçãos sobre ele, esse aí é top. No meu critério, esse é top. Aí Deus está dizendo assim para você, assim, no seu critério é... Meu celular aqui buzinou aqui para acordar. Lá em Londres, você deve estar... Acordar 1 hora dessa. Estou dando quase 3 horas da tarde lá. Brincadeira, né? 10, 11, meio-dia, 1, 2 horas. E aí você não deixa Deus abençoar. No seu critério. Na sua maneira. Deixa eu te dizer. O Pai foi tão justo e bom que ainda éramos inimigos de Deus. E Ele nos deu o seu Filho. Tem como entender isso? E hoje nós queremos escolher quem senta na nossa mesa, quem senta no nosso lado. Você quer ser mais justo do que Deus? Você quer ser mais bondoso do que Deus? Dentro da sua bondade, da sua fidelidade. O dono da vinha é bom. O jovem rico chegou até Jesus e disse, bom mestre. Ele diz, bom? Bom é o meu pai. Ele é bom. E ele é bom. Ele é muito bom. É ele que é bom. Você está aqui hoje porque ele é bom. Você está aqui hoje porque o amor eterno dele, a bondade dele te atraiu para cá. Você tem a vida que você tem hoje porque ele é bom. Amém ou não, igreja?
Se você notar no texto, vai perceber que o primeiro grupo faz um contrato de trabalho. Eles aceitam o trabalho e quer logo saber quanto vai ganhar. Você quer ser pastor lá no Orvalho Santo? Quero. Quanto que eu vou ganhar? Bebe uma água aqui. Secou até a garganta. Todo mundo que é contratado quer saber a paga, né? Vai mudar de emprego, quer saber quais são os benefícios. Será que vai ser comparado ao que você estava antes? Quantos benefícios você tem? Se tem benefício de saúde, cartão saúde, cesta básica, o que tem? Qual que é o meu ganho? Qual que é o meu merecimento? O que eu preciso ganhar? E de repente você concorda com o seu salário. Fala, ok, top demais. Então o primeiro grupo, ele concorda com a paga. Ele disse, eu vou te dar um denário pelo dia todo, ok? E o resto ele deu conforme ele achou melhor. Se eu fosse colocar outro tema da mensagem, eu ia colocar os diaristas da vinha do Senhor. Porque se você for contratar uma empregada hoje, ela vai ganhar o quê? Um salário mínimo, né? Aquela empregada que vai fazer comida, vai fazer o bolo, o café da tarde, vai cuidar da sua casa, que vai cuidar dos seus filhos até eles crescerem. Uma empregada mesmo, antigamente tinha muito isso. Hoje são diaristas. A diarista ganha mais ou menos do que a contratada? Mais. Se ela pegar aí umas 5 diárias, ela vai tirar muito mais que um salário mínimo. Deixa eu te dizer, ele ofereceu aos outros conforme ele achava melhor. Ai, Jesus. Sabe o que eu quero falar para você, irmão? É que vale a pena trabalhar para o dono da vinha. Vale a pena trabalhar para o Senhor, porque Ele é generoso e justo. E vale a pena você não esperar nada em troca. Vale a pena você não esperar nada em troca. Sabe por quê? Porque Ele nos surpreende. Nós fomos e não esperamos nada em troca. E o Senhor nos surpreendeu. Sabe o que é que eu, mas o apóstolo precisa entender? Nós começamos mais cedo, 6 horas da manhã. Sabe o que eu e ele tem que fazer? Manter a motivação todos os dias. Todos os dias. E alimentar a alma de que o Senhor vai abençoar os nossos discípulos muito mais do que tem nos abençoado. Sabe assim? Vai levar eles a lugares que às vezes a gente nem vai. E nós temos que estar com a alma, o quê? Tranquila. A alma de boa. O dia que nós não tivermos mais nessa casa. Por isso que eu não ouvi vocês falar um amém, um amen. O dia que nós não tivermos mais nessa casa em Uberlândia, essa igreja vai continuar crescendo. Com os trabalhadores dos outros turnos. Você recebe? Você crê nisso? Eu creio. Eu creio que essa igreja ela pode se tornar ainda maior, ainda mais potente, ainda mais poderosa no reino de Deus, por causa dos trabalhadores que estão na casa, que chegaram 1 ano, 5 anos, 10 anos, hoje. Você que está chegando hoje, entende, tem trabalho para você. Você que chegou semana passada, tem trabalho para você. Tem trabalho na vinha, tem trabalho na obra do Senhor. Ei, Ele te encontrou. Talvez seja bem pesado, porque lá está dizendo, encontrou os desocupados, né? E aí eu fui perguntar para o Senhor assim, Pai... Fui perguntar para Deus, como assim? Como assim?
Se todo mundo que queria arrumar um emprego ia para 6 horas da manhã para uma praça, naquele tempo, porque aí os donos, os proprietários passavam e pegavam eles lá, porque sabia que eles queriam trabalhar. Como que pode? Se pegou todo mundo 6 horas, como que pode ainda ter pessoas 9, meio-dia, 3, 5? O que trabalhou, o que começou às 3 horas da tarde, pensou, eu não vou ganhar muito não, mas eu vou levar pelo menos uma cesta básica para minha casa. 5 horas, eu não vou ganhar muito não, o dono dessa vinha, 1 hora de serviço, mas se eu conseguir pelo menos o leite. Os das 6 queria tudo. E os dos outros turnos queriam o que precisava. Quando ele encontra um coração assim, ele é bom. Ele é justo. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Quem fica esperando até 5 horas da tarde ser empregado? Quantas pessoas estão sentadas aí? Quem está aqui há mais de 10 anos na igreja e não fez nada na igreja? Não, quem ainda não fez nada aqui na igreja? Levanta a mão. Uai, Tony. Você não veio lavar a igreja, nem nada? Nada, eu falo nada. A Ana Maísa. Quem mais? Essas meninas começou agora, glória a Deus. Aleluia. Tem muito serviço para vocês. Tem muito serviço para vocês. Você recebe? Você recebe? Tem muito serviço para você. Ei, o dono da vinha está dizendo, ei, por que ninguém te contratou ainda? Por que você ainda não foi contratado? Bora comigo trabalhar na minha vinha. Eu te prometo e te garanto, eu serei generoso com você. Eu serei generoso. Você crê nisso? Diga amém. O dono da vinha é generoso. E ele nunca vai só fazer o que o contrato manda.